Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que nós estamos aqui não porque nós temos um compromisso com esse ministério. Isso é um detalhe. Nós temos compromisso com Deus, né? E a palavra que eu quero trazer hoje para nós, para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu tenho 35 anos. Eu, junto com o Temer, a gente toma a dianteira desse ministério. O que é o ministério de segunda Jesus vive? O que é isso? Nós entendemos que é a igreja fora da igreja. A gente leva o evangelho para quem, literalmente, a sociedade já nem quer saber mais, muitas das vezes a família já também não quer saber. E aprove ao Senhor colocar no coração do Temer esse ministério. E a gente leva a esperança, leva as boas novas, as boas notícias do evangelho de Jesus para quem mais precisa, né? Muitas das vezes na vida da gente, a gente abre portas, abre frestas, abre oportunidades para que o inimigo entre. E ele entra e faz arruaça, porque ele não nos ama. Ele não quer nem relacionamento com a gente. Ele não quer que a gente tenha com o Senhor. Mas, em outrora eu estava nesse caminho. Mas o Senhor, Ele estendeu a mão dele para mim. E eu aceitei. Bastava uma palavra dele. E essa palavra é Jesus Cristo. Então hoje eu queria falar um pouco sobre dignidade e de você não se sentir digno de entrar na presença de Deus. É um sermão bem curto, mas eu estava fazendo meu devocional essa semana. E essa palavra veio no meu coração e eu falei, cara, eu era essa pessoa aqui, que a gente vai falar agora. Isso está no Evangelho de Lucas 7, 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa passagem, esse episódio da história, ele só vai estar narrado no Evangelho de Lucas. Tá? Então você não vai ver em outro evangelho essa história. Isso está em Lucas 7, 36. Lucas, para quem não sabe, Lucas ele foi um discípulo de Paulo, tá? Então Lucas ele não andou fisicamente com Jesus, ou pelo menos não há relatos disso, ele era mais jovem. Lucas, tudo indica que ele era médico, tá? Ele era um historiador, e Lucas ele era um cara muito inteligente. Tanto é que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o Lucas. Muito provavelmente, como ele era um historiador, muito bom com as palavras e com as letras, ele escreveu o Atos dos Apóstolos e ele sim foi testemunha ocular do que ocorreu. Tá? Muito interessante isso aqui. Então vamos lá, ó. Isso está em Lucas 7, 36. Eu vou ler inteiro e depois a gente vai comentando, tá? E convidou-lhe um dos fariseus para que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou o lugar à mesa. Todo mundo entende o conceito de fariseu aqui? Quem que era o fariseu? Vamos colocar que o fariseu eram os pastores da época. Evidentemente que ainda não existia a igreja como nós conhecemos hoje, mas o fariseu eram os ensinadores da sinagoga, aqueles que detinham o conhecimento da lei judaica. Então era a autoridade religiosa da época. Tá? Nesse contexto aqui, Israel estava dominado pelo Império Romano. Tá? O Império Romano oprimia toda aquela região e dominava toda aquela região. Então os fariseus eram aqueles homens que cuidavam das sinagogas. Eram os responsáveis da questão religiosa para o judeu. Quem pratica o judaísmo, que existe até hoje, eles são muito fiéis àquilo que eles creem. Tanto as doutrinas, os costumes, para quem é judeu ortodoxo, eles seguem até hoje a doutrina, tá bom? Então vamos lá, ó. Então Jesus foi para a casa de um fariseu para comer, para cear, para ter um momento de mesa com o fariseu, vamos colocar dessa forma. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou do vaso de alabastro com perfume. Naquela época, não é como é hoje, que você vai na farmácia, você compra um perfume, você vai no supermercado. Naquela época as coisas eram escassas, era difícil você ter as coisas. Então esse vaso de alabastro, que olha que não é bonito, alabastro, imagina ter um filho chamado alabastro. Ela estava com esse perfume valia. E antigamente você contava o dinheiro pelos dias trabalhados. Um denário era um dia de trabalho. E não pense você que era trabalho no escritório debaixo de ar-condicionado. Era trabalho braçal. O negócio era feio. Muito bem. E aqui, a questão da pecadora, muito provavelmente, tá? Vamos escrever isso a lápis, não escreve a caneta. Ele estava se referindo a uma prostituta.
Se é algo vergonhoso para o judeu naquela época, era a prostituição. Era algo vergonhoso. A pessoa ficava literalmente à margem da sociedade. Muito bem. Só que olha só, ela ouviu, ela pegou algo precioso que ela tinha, ela ouviu que Jesus estaria na casa daquele fariseu e ela foi atrás. Algo já nasceu no coração dessa mulher. Onde a sociedade já esqueceu que ela existe, já nem quer mais, só quer usá-la. Ela entendeu. A minha esperança está ali. A minha esperança está nesse lugar. E talvez, meu irmão, a sua esperança já está... Sabe quando bate o vento na chama da vela? Que a chama faz aquela, quase apaga e volta. Talvez você se sinta assim. Talvez os pecados que você carrega na sua vida, você ainda não entregou na cruz de Cristo. Você até entende, você até aceita, você até se convence, mas você ainda não se converteu a Cristo. E a palavra que eu quero trazer para você hoje é: talvez você se sinta indigno de entrar na presença de Deus e pedir perdão. Toda vez que eu estou na praça, toda vez que eu estou orando por alguém, a gente faz aquela oração individual, eu sempre olho no rosto da pessoa e falo assim: se Jesus estivesse na sua frente, o que você falaria para ele? A esmagadora maioria, meus irmãos, fala assim: eu pediria perdão. Aí eu comecei a guardar isso para mim. Impressionante. Recorrentemente, cada segunda-feira, e aqui já aconteceu isso. Se o Senhor Jesus estivesse na sua frente, o que você falaria para ele? A esmagadora maioria pede perdão. Alguns já pediram paz, outros já pediram reconciliação com a família, mas a maioria pede perdão. E o perdão, meus irmãos, a gente vai ver mais ao longo do texto ali, ele é igual a cura. Quem é perdoado é curado. A cicatriz está lá, você vai olhar, mas você não vai sentir mais a dor. Aquilo ali vai ser um combustível para você ajudar outras pessoas. Ou você acha que tem homens e mulheres que não passam pelos mesmos problemas que vocês? Eu sou a prova viva disso. Por alguns anos da minha vida, o álcool dominou a minha história. Eu não conseguia dizer não. E depois que você entra e você entende a sua filiação com Deus e você passa de criatura para ser filho, descortina muita coisa na sua mente. E você se sente digno de entrar. Digno a gente nunca vai ser, mas quando o Senhor Deus olha Jesus em nós, Ele nos aceita. Você ama meu filho, eu te amo. Eu te criei. E sabe por que Deus te criou? Para te amar. Ele te criou para a glória dele. Ao ponto de dar o filho dele para morrer por você. Para que todos os seus vícios, toda a sua prostituição, toda a sua depressão, toda a sua mágoa, todo o seu ódio, todo o espírito sanguinário de assassinato fique na cruz de Cristo. Porque daí você tem a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não vejo recuperação para o homem fora de Cristo, sem ação do Espírito Santo. A pessoa pode entrar aqui, vai se desintoxicar, vai sair desintoxicado, mas 20 minutos de rua, ela volta para o estado que ela estava anteriormente. Volta lá para o final da fila. Aí vem consciência pesada, remorso. Aí começa tudo de novo. E o inimigo trabalhando de novo. Mas essa mulher, então, ela foi, ouviu que Jesus estava lá, ela pegou, eu fico imaginando ela, pegando o perfume mais precioso que ela tinha. Cara, eu vou fazer um bagulho muito louco lá. Porque eu preciso chamar a atenção desse homem, porque a minha esperança está lá. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com as próprias lágrimas. Então, enxugava com os próprios cabelos, beijava e ungia com o perfume. Imagina a cena. Jesus na mesa, ela chorando. Imagina a quantidade de lágrimas que caiu. Ela enxugava com os próprios cabelos as lágrimas de Jesus e passava o perfume. Eu fico imaginando os caras em volta. Falo, que mulher maluca, o que ela está fazendo, velho? Você está maluco. E quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, ele saberia. E qual é a mulher que tocou, pois ela é pecadora. Ele disse consigo mesmo. Ou seja, ele não verbalizou, ele pensou. E Jesus, ele vai ler o pensamento do cara. Olha que loucura. Olha o Deus que você serve. E disse Jesus ao fariseu: Simão,
uma coisa eu tenho para dizer-te. Responde a mim. Ele falou assim, diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro te devia 50. Um devia 500 dias de trabalho, mais do que 1 ano de trabalho para esse credor, e o outro deveria 50. Certo? Jesus está falando uma parábola aqui para explicar o que ele vai falar. E não tendo eles com o que pagar, ele perdoou ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E disse Jesus, julgaste bem. Quem que ama mais? Olha, quem se sentiu mais perdoado é aquele que devia 500. Pô, o outro devia 50, o outro 500. Ambos foram perdoados. Qual que foi mais perdoado? O de 500, né? Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e enxugou com os próprios cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou o seu perfume. E se você não tiver nada para entregar para Deus, se entregue. Porque ele mesmo diz, muito, por isso te digo, 47, que muito pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para ser perdoado aqui. E Jesus sabe de todas elas. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você vê que ele sabe muito mais da sua vida do que você mesmo. Ele vai te trazer a memória daquilo que você até já esqueceu. E ele quer te perdoar por completo. Ele não perdoa o pecado de segunda-feira e deixa os de terça-feira. Ele não perdoa os pecados que você cometeu em 1998 e não perdoa os de agora. O sacrifício dele já foi pago. Foi pago todos os seus pecados. Rafael, o que eu devo fazer? Entregar a sua vida e ter fé em Jesus Cristo. Romanos 10:9, se com seu coração você crer e com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Salvo do quê? De você mesmo. Desse monte de culpa que você carrega que te leva à depressão, que te leva ao uso de droga, ao uso de bebida, a não reconciliação com seu pai, com a sua mãe, a não reconciliação com a sua ex-mulher, com os seus filhos, com os seus netos. Jesus fez o sacrifício completo, meu irmão. Se coloque no lugar dessa pecadora e se derrame aos pés de Jesus e fala, Senhor, não importa o que achem, Pai. Gente, era vergonhoso a mulher mostrar o cabelo naquela época. Provavelmente ela era uma prostituta. Provavelmente. E talvez você se sinta indigno como ela se sentia. E talvez as pessoas que estão ao seu redor falem, se ele soubesse, quem é esse cara para ele estar se entregando a Jesus assim? E Jesus fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Não importa se você andou no vale da sombra da morte. Não importa que para a justiça dos homens você deve muito. Mas para a justiça de Deus, os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Quer ter paz com Deus? Você tem que passar pela cruz de Cristo. Não existe outro Deus que te perdoe senão a Cristo Jesus. Já não existe outro Deus. Quanto mais alguém que possa pagar pelos seus pecados. Aquela cruz era para mim, era para você. Ele não tinha pecado. Ele te amou tanto que deu a sua vida por você. E o mínimo que a gente pode fazer é devolver a nossa para ele. Ele vive em você. Existe uma vida abundante para a gente viver. Existe perdão. Existe um perdão pronto para você. Mas você tem que tomar posse dele. E para isso você tem que entregar a sua vida. Então se derrame aos pés do Senhor. Lave os pés do Senhor. E fale tudo que você sente para ele. Senhor, eu fiz isso, muitos são os meus pecados, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Pai. Amém? Amém. Então se entregue, seja essa mulher. Não importa o que os fariseus falem, não importa. Não importa. Lave os pés de Cristo. E o nome disso é arrependimento. Arrependimento. Você só será curado, completamente perdoado, se você se arrepender dos seus maus caminhos. Isso é ação do Espírito Santo.
O Espírito Santo nos convence. E você faz aquele choro libertador. Senhor, me perdoa, muitos são os meus pecados, Pai. Mas eu estou aqui, eu estou lavando os seus pés. Aí ele vai olhar para você, os seus pecados estão perdoados, meu filho. Agora você vai ter uma vida abundante. E é um processo, gente, é um processo. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Amém? Dizer que eu amo vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para derramar aquilo que o Senhor derramou na minha vida e na vida de vocês. Mas a salvação é individual. A minha fé não salva vocês. Quem salva vocês é Cristo. E você tendo fé nele. E um dia, a gente está falando de vida eterna, um dia nós vamos se ver lá no céu e viver eternamente com o Pai. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. 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 Vocês estão animados ou estão com sono? Os caras estão meio com frio aí. Dá café para eles. O que vocês querem falar hoje? Quem não estava aqui da última vez que eu vim aqui? E quem estava são as outras pessoas que não levantaram a mão. Foi especial ou não foi? Eu sempre falo para o pastor Levi que esse lugar aqui, e não tem a ver com o lugar, obviamente, tem a ver com as pessoas, é um lugar onde nós sentimos a presença de Deus. E todas as vezes que eu venho para cá, eu venho conversando com Deus, e de fato conversando, porque eu estou dirigindo, não posso fechar o olho para orar, pedindo para que Deus me dê a revelação daquilo que vocês precisam escutar. Porque se eu ou o Rafael, a gente vem aqui e ministra algo que seja do nosso entendimento para vocês, não tem valor nenhum. Fica só uma coisa de palavras bonitas, mas sem uma direção do Espírito Santo. E na praça eu fiz uma sequência de praticamente um mês, praticamente não, foi um mês, 4 semanas, falando sobre novo nascimento. E muito do que o Rafael falou aqui antes de mim, a gente só consegue alcançar se a gente de fato for uma nova criatura. Então eu acho que é oportuno eu permanecer nesse tema do novo nascimento. Então a gente falou sobre novo nascimento, da última vez que eu estive aqui, e a gente terminou lendo, e aí eu queria que você acompanhasse, se tiver sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, versículo de 4 a 7. Presta atenção porque o texto, por si só, é uma preciosidade muito grande. Ele diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dá para falar amém? Amém. Toda a obra de salvação, pensada por Deus para nos reconciliar com Ele mesmo, parte do pressuposto de que nós, arrependidos, tenhamos uma vida nova. Se tudo o que Deus fez por nós, inclusive entregar o seu próprio Filho para morrer por nós ainda pecadores, não fizer com que nós tenhamos uma vida nova, vocês concordam que foi em vão? Sim ou não? De Deus para nós, o propósito é muito claro: nos salvar da condenação eterna, nos dar a possibilidade de se reconciliar com Ele. Só que nós não estamos nesse mundo aqui esperando o momento de nos encontrarmos com Jesus somente. Nós sim temos a expectativa disso, porque aí nós
teremos o cumprimento da Escritura em relação à vida eterna. Mas depois que nós descobrimos a verdade e nascemos de novo, o que é que Deus espera de nós, irmão? O que, irmão? Que nós tenhamos uma nova vida. E isso envolve ter um coração quebrantado e envolve ter uma dignidade perante as situações da vida. E isso não tem a ver com nós em absoluto, porque nós, por essência, somos maus. A nossa cabeça o tempo todo está maquinando o mal. A gente mesmo sem querer pratica o mal. É ou não é assim? Ou é só comigo? Não é isso? E aí o que a gente precisa fazer, irmãos? Nascer de novo. E aí a gente nascendo de novo, estando em Cristo, nós manifestaremos o quê? A glória do nosso Pai. E para que nós fomos criados, irmãos? Em essência, para manifestar a glória do Pai. Quando a gente fala que a gente é cristão, do que é que a Bíblia está falando? Que nós somos um pequeno Cristo. E como a gente pode ser um pequeno Cristo? Manifestando as obras do diabo. Vocês estão entendendo isso? Então a gente tem que tomar uma decisão. É bem simples tomar essa decisão. Ou eu quero Deus ou eu não quero Deus. Ah, mas eu quero as bênçãos de Deus e não quero o Deus das bênçãos. Pode esquecer. Não tem essa escolha. Ou você escolhe por Deus e tem acesso às bênçãos que Ele promete, ou você escolhe pelo diabo e aceita as consequências disso. E a gente precisa fazer isso também de forma consciente. Porque somos adultos, temos barba na cara, todos nós. Então, se eu decido por algo, o que eu preciso fazer em relação a isso? Me posicionar. Eu decidi que eu não vou beber mais. Está me fazendo mal isso. E aí eu não saio do boteco. Tem chance de dar certo? Não. Nenhuma chance. Mas eu me decidi que eu não vou beber mais. Quando alguém me chama para o boteco, eu vou? Não. Por quê? Porque eu decidi. É sobre isso, irmão. Então hoje eu queria falar de um fruto de quem nasceu de novo. Presta atenção em mim. Um fruto de quem nasceu de novo é entender a soberania de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E como que a gente entende isso? Somente de forma sobrenatural. Se eu quiser entender de forma natural que Deus é soberano sobre todas as coisas, no menor aperto que eu passar de dificuldade, eu me desespero. Na menor vontade que eu tiver de voltar para as drogas, eu volto. Na menor vontade que eu tiver de voltar a beber, eu volto. Porque eu não nasci de novo. E como eu não nasci de novo, eu não entendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive a minha vida. Então eu venho numa reunião como essa, eu entendo o que está sendo pregado, eu me emociono, venho aqui na frente, levanto a mão, aceito Jesus. Só que amanhã eu já esqueci tudo, eu já estou agindo de acordo com o que eu agia antes. E por quê? Porque você não está buscando uma mudança de dentro para fora. Você está querendo mudar algo que está fora para dentro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a gente não viver um novo nascimento de fato, nós não conseguimos
entender a soberania de Deus. Quando eu digo que eu escolho por Deus, porque eu quero as bênçãos dele sobre a minha vida, quem não quer? Todos nós queremos. Eu preciso não só querer as bênçãos de Deus, como eu preciso querer o Deus das bênçãos. Então isso é posicionamento. Eu me posiciono em um lugar de alguém que nasceu de novo. Eu morri para a minha velha vida e agora eu estou em Cristo vivendo uma nova vida. Olha o que diz em Efésios 2, versículo 1 a 10. Presta atenção, o texto é longo, mas é precioso. E vos vivificou. O que é vivificar? É tornar vivo novamente. Estando vós mortos em ofensas e pecados. O que significa? Se eu estou vivendo em ofensas e pecados, eu estou o quê? Morto. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o Satanás, diabo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se eu não sou obediente, eu sou filho do quê? Do diabo. É pesado falar isso, né? Mas é o texto, não sou eu. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, se eu estou em desobediência e estou andando de acordo com os desejos da minha carne, eu sou o quê? Filho do diabo. Mas Deus, olha o plano aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, para eu nascer de novo, eu tenho que estar aonde? Com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Benignidade é o mesmo que bondade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não são as boas obras que nos dão acesso à salvação. Mas pelo fato de eu estar salvo, naturalmente eu manifesto o quê? Boas obras. E eu andar como eu andava antes, é boa obra? Vocês estão entendendo, irmãos? Como é uma questão de posicionamento. Jesus foi entregue na cruz, porque Deus quis se reconciliar conosco pela sua extrema misericórdia. Acabamos de ler. E agora eu estou salvo. E por estar salvo, eu ajo de forma diferente. Se eu digo que eu estou salvo, mas eu ajo de forma igual a de antes, a grande verdade é que eu ainda não tive um encontro com Jesus. Agora pergunta como é que eu sei disso. Pergunta aí. Boa pergunta. Porque aconteceu comigo. Então eu tive contato com o Evangelho, me despertei para as coisas de Deus, me batizei, mas eu não tinha de fato nascido de novo. Porque eu ainda fazia concessões para o pecado. E deixa eu contar uma coisa para você que funcionou para mim, deve funcionar para você também. Seja completamente intransigente com o pecado. Não dê espaço para o pecado na sua vida.
Sabe aquela história do não tem nada a ver? Isso não tem nada a ver. Amigo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se você quer ser filho de Deus e se posicionar como cristão de verdade, fuja do pecado. Fuja do pecado. O pecado está ali, você vai para lá. Fuja do pecado. Vou repetir mais uma vez. Fuja do pecado. Porque se você não fugir, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Não é verdade? Não ache que você está preparado, que você está forte, que você já está curado. Nós nunca estaremos curados. Porque nós temos o nosso DNA de Adão, infelizmente. E por natureza, nós somos desobedientes. E quem é desobediente, segundo o texto, é o quê? Então eu tenho que procurar fazer o quê, irmãos? Permanecer no caminho e obedecendo a Deus. É o único jeito. Não tem história. E se você não serve as coisas de Deus, você serve as coisas do diabo. Não tem meio termo, não. Você está entendendo isso? Isso te assusta? Hã? Assusta, não assusta? Agora, quando a gente toma consciência disso, o que a gente faz? Se posiciona. Cara, vamos ali rapidinho, não tem nada demais jogar um bilhar. Não vou, cara, não vou, não tem nada a ver comigo isso, ficar em boteco mais. Não vou. Mas, cara, larga a mão, você está fanático. O que tem isso? A gente bater um papo. Aí você cede a isso, daqui a pouco é só um copo, daqui a pouco é só um pino, daqui a pouco é só uma pedra. Quando você vê, você já está afundado de novo. Mortos em ofensas e pecados. Esse trecho desse versículo que eu li, desse capítulo que eu li, destaca que antes de crermos em Cristo e sermos transformados pela graça, nós estávamos espiritualmente mortos. Nós estávamos espiritualmente mortos quando nós estávamos em ofensas e pecados. Andando segundo o sistema de valores e princípios que governa o mundo. Qual é esse sistema de valores e princípios? É total ausência deles. Eu não me importo com o Rafael de passar ele para trás. Sabe por quê? Eu estou roubando ele, ele não está sabendo. Se a gente pensar assim, a gente vai estar andando segundo o curso do mundo. E o que a gente é chamado a fazer? Eu tenho oportunidade de passar o Rafael para trás, ele nunca vai ficar sabendo. Mas eu não faço, porque Deus está sabendo. Isso é um divisor de águas na vida do cristão, irmãos. É você entender que você não tem que prestar conta para ninguém, mas que você tem que estar ciente que um dia você vai prestar conta para Deus. Então eu vejo muita gente querendo mudar por causa do outro. Mas a verdade é que nós precisamos mudar por causa de Deus. Em função do que Deus fez por nós. Eu não estou preocupado de deixar meus filhos alegres, minha esposa alegre, meu pai e minha mãe alegre. Eu estou preocupado em deixar Deus alegre. Porque acredite, a sua mudança vai incomodar as pessoas. Quando você deixar de servir as coisas do mundo e disser não para algumas situações, as pessoas, e a maioria delas, não vai entender. Eu passei por isso. Quando eu decidi no final de 2023 que eu nunca mais ia colocar uma gota de álcool na boca. Qual foi a primeira reação das pessoas, vocês acham? Hã? Surpresa? Tirava sarro. Ah, cara, você vai parar de beber? Só o que me faltava mesmo. Agora nós vamos fazer churrasco, vai tomar Guaraná?
que você está querendo com isso, Temer? Você está muito fanático. Cara, o pessoal da sua igreja lá não tinha nada a ver com a minha igreja. O pessoal lá da sua igreja está entrando na sua cabeça. Para com isso, cara. O que tem a ver? Está dentro da sua casa. E aí, quando eu comecei a me posicionar como filho de Deus, e explicar o que aconteceu, qual foi a minha experiência com o Espírito Santo, por que é que eu parei? O Espírito Santo me falou, está te fazendo mal isso aí. Para com isso. Aí as pessoas começaram a ficar assustadas. Então pararam de tirar sarro, passaram a ficar assustadas. E qual foi o terceiro estágio? Quiseram entender um pouco mais como que é essa vida aí sem álcool. Então nós, irmãos, precisamos entender isso. A gente como cristão, a gente é como se fosse uma caixa d'água. E à medida que o evangelho vai entrando na nossa vida e essa água vai subindo, e a gente permite que essa água entre na nossa vida e vá limpando todas as nossas sujeiras, essa água começa a transbordar em volta dessa caixa d'água e começa a molhar outras pessoas. E é exatamente para isso que nós somos criados. Deus nos criou para manifestar a glória dele, como já disse o Rafael aqui. E esse é um fato. As pessoas têm que ver você andando na rua e falar assim, cara, aquele cara lá, ó, era usuário de crack. Agora você não entende a vida que esse cara tem, bicho. Esse cara passou pelo tratamento, voltou para a família dele, está trabalhando, está provendo a casa, é outra pessoa completamente diferente. E olha, eu chamei ele para ir nesse e naquele lugar e o cara não quis saber, está firme. Porque senão a gente é tomado por qualquer vento. E a gente precisa se posicionar. Muitas vezes vai parecer que você está perdendo algo, mas depois você vai entender que você está ganhando muito. Desejos da nossa carne, impulsos naturais que temos como descendente de Adão. Antes da nossa conversão a Jesus, nós éramos voltados para o egoísmo, o pecado, e estávamos completamente afastados de Deus. Porque tem um ponto, irmão. Deus não se afasta de nós. Mas nós nos afastamos dele. E à medida que eu entendi o Evangelho e eu continuo pecando, e começo a normalizar isso, esse pecado não tem nada a ver. Daqui a pouco o outro pecado não tem nada a ver. O outro também não tem nada a ver. Quando você viu, você está a quilômetros de distância de Deus. Porque você vai normalizando algo que não é fruto de quem nasceu de novo. É fruto de quem é filho da desobediência. Por isso que a obediência é tão importante. Porque antes de sermos transformados por Cristo, nós estávamos debaixo da ira de Deus, merecendo castigo e punição pelos nossos pecados. Se pecado não tivesse problema, por que é que Deus teria que mandar o seu filho para morrer por nós? Responde para mim. Se nada do que você fizer de pecado importa para Deus, por que é que ele matou Jesus? Por que é que ele entregou Jesus para morrer? Para perdoar o nosso pecado. E aí você pode continuar pecando? Não. Poder você até pode, mas qual vai ser o fruto disso? Porque se você cair e pedir perdão, Deus vai perdoar. E você vai cair de novo e pedir perdão, Deus vai perdoar. Mas até quando, irmãos? Até quando a gente tem uma mesa posta com um banquete em cima e a gente fica mexendo no lixo? A gente passa isso o tempo todo lá na praça. Você tira o cara da rua, urinado, sem banho, muitas vezes sem comer há dias, passando frio, sendo praticamente chutado pelas pessoas que passam perto. Aí você tira o cara daquele lixo, leva ele para dentro de uma casa de recuperação, ele tem água quente, tem cama arrumada, tem coberta, tem comida de horário.
Tem café, almoço e janta. E qual é a escolha que o cara faz? Sair para voltar para a rua. E por que isso acontece? Porque ele está tentando, na força do braço, resistir ao pecado. Não dá, irmãos. Eu jamais teria abandonado os meus vícios se eu tivesse tentado pela força do meu braço. Mas quando eu me posicionei e falei assim, eu quero o favor de Deus na minha vida. Eu quero. E eu comecei a fugir de situações que me levavam naquela direção do pecado. Acabou. Aí o seu amigo vai falar assim, mas esse cara aí eu não vou falar porque é palavrão. Esse cara aí ficou um babaca. Esse cara aí agora esqueceu de onde ele veio. Pô, o cara rompeu amizade de anos. Que amizade que é essa que leva você pro lixo? Não fique próximo de pessoas que não estão buscando o mesmo que você, irmão. Você quer se aproximar de Deus? Fique próximo de pessoas que estão buscando a Deus. O que é que você tem que ter amizade com um cara que não quer ir para o mesmo lugar que você? Faz sentido? Nenhum sentido. Romanos 3:21. Presta atenção. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em... Então nós fomos justificados apenas pelo sangue, não pelo nosso comportamento. A grande questão é, se eu estou justificado pelo sangue, naturalmente eu mudo meu comportamento. Você está entendendo? Então nós não podemos anular a essência de Deus, dessa misericórdia sem tamanho. Mas nós podemos anular o efeito dessa misericórdia na nossa vida, irmãos. E aí está a nossa perda. Porque nós podemos até aproveitar da companhia de Deus na eternidade, mas nós vamos perder a oportunidade de manifestar a sua glória nesse mundo. E aí tem muita igreja que bate na tecla da graça, mas deixa de lado a questão do arrependimento, irmão. Porque para a gente ser salvo pela graça, eu preciso me reconhecer pecador. E ter Jesus não só como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Esse é o ponto fundamental. Qual é o fruto que nós estamos manifestando, irmão? O fruto de alguém que foi remido pelo sangue, que foi lavado pelo sangue, ou o fruto de alguém que é filho da desobediência? Esse é o ponto. Não adianta vir aqui, irmãos, a gente pregar para vocês, falar um monte de palavra bonita, porque ler a Bíblia tudo é bonito. Só que a hora que passa daquele portão para fora ali, eu bato na minha esposa, eu maltrato meus funcionários, eu não cuido dos meus filhos. Isso é fruto de quem nasceu de novo? Romanos 3:25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não apenas nos absolveu, como nos tirou do banco dos réus, irmãos, nos adotando como filhos. O sacrifício foi pago.
Porque nós aceitamos Jesus. Mas para isso ser verdade, irmãos, que fruto eu tenho que manifestar? Eu preciso ter fruto de quem nasceu de novo. Se eu sou filho de Jesus, eu manifesto a bondade dele, o amor dele, a misericórdia dele. Não dá para ficar nesse papo furado que todo mundo é filho de Deus, que não é verdade. Todo mundo é filho da ira. Nascemos filho da ira, condenados. Em algum momento escolhemos por Jesus. E aí, a partir do momento que escolhemos por Jesus, a nossa vida muda. Mas o cara escolheu por Jesus e a vida dele não mudou. Não nasceu de novo. É preciso ter essa consciência. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, que tempo é esse? Antes de conhecer Jesus. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no coração, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E se o pecado me afasta de Deus, como que eu posso estar perto, irmãos? Se eu continuar filho da desobediência, eu vou estar perto de Deus, irmãos? E por quê? Porque eu me afasto. A dor na consciência que o Rafael falou aqui é isso. Quando você escorrega, quando você cai, mal você consegue orar. Vai falar que alguém é cheio de Espírito Santo se está pecando sem parar, irmão? Não tem como. A gente sempre vai se parecer com aquilo que a gente está buscando, irmão. Se eu estou buscando a Deus, eu sou parecido com quem? Se eu estou buscando os prazeres da minha carne, eu sou parecido com quem? É difícil entender isso. O problema é que a gente não entende. E aí a gente precisa tomar na cabeça não sei quantas vezes para entender. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Foi comigo assim também. Eu precisei perder muitas coisas na minha vida para entender que o meu caminho estava indo para o lado errado. Não pode. A gente não pode caminhar distante de Deus. A gente não pode caminhar em desobediência. Se nós nascemos de novo, nós manifestamos a glória do Pai e os frutos de Jesus. As pessoas têm que chegar para você e falar assim, cara, eu não estou reconhecendo você. Você antes não agiria assim, diante dessa mesma situação. O que está acontecendo com você? Se isso não é uma verdade na sua vida, é porque de fato você não nasceu de novo. E aí ele continua. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você quer ter o mesmo Espírito de quê, irmãos? E aí dá para você continuar na sua vida como antes? Eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês vão passar por esse período aqui e vão sair pessoas transformadas daqui de dentro. Amém. Glória a Deus, mano. Tomara mesmo. Mas a gente precisa se posicionar. Porque as ofertas do filho da ira, do filho da desobediência, vão ecoar na sua cabeça. Tudo tem. É simples de entender isso.
Você passa 35, 40 anos da sua vida na velha vida. E aí você tem um período aqui de 6, 8, 10 meses. O que vai gritar mais alto na sua cabeça? 6, 8 meses você passou aqui dentro ou 40 de antes? E como é que eu venço isso, irmão? Só com Deus. Só pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Se eu não me posicionar nesse lugar, não tem a mínima chance de dar certo. E esse é o convite que eu vim trazer da parte de Deus para vocês hoje. Que vocês se posicionem em obediência e deem frutos como alguém que entendeu a graça de Jesus e que não faz uso dela para justificar o pecado. É diferente, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Você quer fazer esse voto hoje? Vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Do receptor. Chega aí, irmão, vamos orar. Deixa eu colocar o louvor aqui.